Salmo 89, para todas as horas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, hoje eu venho falar contigo com um coração cheio de pensamentos. Estive lendo o Salmo 89 e ele mexeu comigo. É como se Davi, ou melhor, Etã, o Ezraíta, que escreveu esse salmo, estivesse sentado do meu lado, desabafando comigo. E eu entendo ele, Senhor. Entendo essa mistura de louvor, de promessa, de frustração e de fé. No começo, ele diz: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Com a minha boca proclamarei a tua fidelidade por todas as gerações. Que coisa linda, Pai! Como ele começa lembrando da tua fidelidade. Ele está decidido a te adorar, a lembrar das tuas promessas, mesmo antes de falar das dificuldades. Eu quero aprender isso também. Quero começar minha oração louvando ao Senhor, mesmo quando o coração está apertado. Tu és fiel, Senhor. Mesmo quando tudo parece confuso, mesmo quando as promessas parecem distantes, tu continuas fiel. A tua aliança não falha. Tua palavra não volta atrás. E eu me agarro nisso. O Salmo continua falando da aliança que tu fizeste com Davi, e diz: firmei a aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua descendência para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Isso me faz pensar, Senhor, em como tu levas a sério tuas promessas. Tu não fazes alianças por acaso. Quando tu falas, tu cumpres. Mas confesso, Deus, que às vezes é difícil esperar. Etã, lá no Salmo, também sente isso. Ele começa exaltando o teu poder, falando do céu, das estrelas, das tuas maravilhas. Ele diz que ninguém é como tu, que não há ser nas alturas que se compare a ti. E eu repito isso agora: não há ninguém como o Senhor. Tu és mais forte que a tempestade, mais sábio que qualquer ser humano, mais fiel do que podemos imaginar. Quando a gente olha para o céu e vê a imensidão, parece que tudo grita: Deus está no controle. Mas quando olhamos para a nossa vida aqui embaixo, às vezes parece que está tudo fora do lugar. Como pode, né? E é aí que vem a parte do salmo que me pega, Senhor. Depois de exaltar a tua glória, o salmista começa a questionar. Ele fala sobre a promessa feita a Davi, mas depois ele diz que parece que essa promessa foi quebrada. Ele fala como quem está olhando para o caos e dizendo: Deus, o Senhor se esqueceu do que prometeu? Eu entendo esse sentimento, Pai. Quantas vezes eu também já pensei isso. Senhor, cadê a promessa? Cadê aquela palavra que o Senhor me deu? Porque parece que tudo deu errado. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembro que o Salmo começa com louvor e não com reclamação. Então não estava duvidando de ti, ele estava desabafando com alguém que ele sabia que ouvia. Então hoje eu venho fazer como ele. Venho te contar o que está no meu coração. Há promessas, Pai, que parecem esquecidas. Há sonhos que ainda não se realizaram. Há momentos em que me pergunto se ainda estou no caminho certo. Mas mesmo assim, eu escolho te adorar. Eu escolho cantar a tua fidelidade. Acho bonito como Etã fala da tua força. Ele diz que tu esmagaste Raabe como um inimigo, que és temido nos conselhos celestiais, que o céu e a terra te pertencem. E isso me faz lembrar que mesmo quando as coisas parecem desordenadas, nada está fora do teu alcance. O mesmo Deus que criou tudo, que tem poder sobre os mares e as estrelas, é o Deus que cuida de mim. Senhor, me ajuda a confiar na tua aliança. Sei que nem sempre vejo tudo acontecendo do jeito que espero, mas sei que tu vês mais longe do que eu. Tu tens um plano eterno, e às vezes eu só estou vendo uma parte do quebra-cabeça. Me ajuda a esperar com fé. No Salmo, Etã fala que o trono de Davi seria estabelecido para sempre. E nós sabemos que isso se cumpriu de verdade em Jesus, o filho de Davi. A promessa não falhou, só que ela se cumpriu de um jeito maior do que qualquer um podia imaginar. Isso me ensina que, às vezes, as tuas promessas também se cumprem de formas inesperadas na minha vida.
E talvez o que eu penso que está demorado, na verdade, está sendo preparado para algo muito maior. Ajuda-me a lembrar disso, Pai. A confiar que a tua fidelidade não falha, que mesmo quando tudo parece contrário, tu estás agindo. No final do salmo, Etan pergunta: Até quando, Senhor, para sempre te esconderás? Até quando a tua ira arderá como fogo? É um desabafo sincero. Ele fala da dor, da vergonha, da humilhação. Ele vê os inimigos zombando e se sente desamparado. Mas sabe o que é lindo, Deus? Ele termina dizendo: Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Mesmo sem ter as respostas, mesmo sentindo dor, mesmo com o coração em pedaços, ele termina adorando. Ele diz: Bendito seja o Senhor. E é assim que eu quero ser também. Mesmo quando não entendo, mesmo quando dói, mesmo quando parece que está demorando, eu quero dizer: Bendito seja o Senhor. Às vezes a gente pensa que precisa estar tudo bem para orar, né? Que precisamos estar com o coração em paz, com tudo resolvido, com aquela fé inabalável. Mas o Salmo 89 me mostra o contrário. Mostra que posso vir a Ti exatamente como estou, com dúvidas, com esperança, com dor, com gratidão, tudo junto. Hoje, Deus, eu quero continuar Te agradecendo pela Tua fidelidade. Mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo, mesmo quando minhas orações parecem que batem no teto, eu escolho acreditar que o Senhor está ouvindo. Porque, como diz o Salmo, Tu és o Deus que reina sobre tudo, que domina os mares e acalma as ondas. Sabe, Pai, lendo esse Salmo, me lembrei de quando eu era criança. Eu achava que adulto sabia de tudo, que cresceria e teria todas as respostas. Mas hoje, sendo adulto, percebo que a vida é muito mais sobre confiar do que entender. E o Salmo 89 fala muito disso. Ele me ensina a confiar mesmo quando parece que a promessa está demorando ou foi esquecida. Quantas vezes a gente ouve uma palavra de ânimo, uma promessa sobre nossa vida e se enche de esperança? Acredita, sonha, ora. Mas aí passam dias, meses, anos e parece que nada muda. Às vezes até piora. E é aí que bate aquela voz na cabeça. Será que Deus esqueceu? Mas eu volto para o Salmo. E Etan fala disso também. Ele vê os inimigos zombando, vê o povo em ruínas e se pergunta: Senhor, cadê a tua promessa? Que coragem ele teve, né? Falar assim contigo. Mas eu entendo que essa sinceridade é prova de intimidade. Ele não estava te desrespeitando. Ele estava abrindo o coração. Então, com essa mesma coragem, eu quero abrir o meu também. Pai, tem dias que me sinto como se estivesse andando em círculos. Faço tudo certo, tento ser honesto, oro, busco, e mesmo assim, as coisas parecem emperrar. É conta chegando, é problema no trabalho, é gente que me decepciona. Às vezes até dentro da igreja a gente sente solidão. E quando tudo isso se junta, a fé dá uma balançada. Mas aí eu lembro de uma parte do Salmo que diz: Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante da tua face. Que coisa linda isso, Senhor! Tua base é justiça, e isso me dá segurança. Porque mesmo que eu não veja a justiça agora, sei que ela virá. Sei que tu estás vendo tudo. Me ajuda a viver com essa certeza, Pai. A não me desesperar quando sou injustiçado. A não revidar quando sou criticado. A manter meu coração limpo, mesmo quando tudo ao redor parece sujo. Porque se o Senhor reina com justiça, eu posso descansar. Aliás, Senhor, isso me lembra de algo que vivi esses dias. Um amigo meu foi demitido do nada, sem explicação justa. Ele estava fazendo tudo certo. Foi duro ver aquilo. E me perguntei: cadê a justiça? Mas talvez o Senhor esteja abrindo algo maior para ele. Talvez seja o tempo de viver uma nova promessa. Só que no momento, tudo que ele sente é dor. Me ajuda a lembrar que tua justiça nem sempre é imediata, mas ela sempre vem. E tem outro detalhe no Salmo, Senhor. Etan fala da humilhação dos reis,
da afronta dos inimigos. Ele sente como se tudo estivesse ruindo. E isso me lembra dos momentos em que me senti envergonhado, exposto, mal interpretado. Mas também me lembra que Jesus, o verdadeiro filho de Davi, foi humilhado antes de ser exaltado. Ele também foi zombado, traído, coroado com espinhos, mas depois ressuscitou em glória. Então, se ele passou por isso e venceu, eu também posso passar, porque ele vive em mim. Senhor, que eu nunca esqueça que as tuas promessas são eternas, mesmo que demorem, mesmo que o caminho seja duro. O Salmo mostra que tu és Deus de aliança. Tu não desistes da gente, e se prometeste, vais cumprir. Enquanto isso, me dá graça para viver o presente com fé, para trabalhar com alegria, mesmo que não seja o emprego dos sonhos, para amar minha família, mesmo com as dificuldades, para tratar bem as pessoas, mesmo quando não sou tratado com gentileza. Que eu seja fiel enquanto espero, que eu seja grato enquanto caminho, e que eu nunca perca de vista que o Senhor está comigo. Obrigado por me escutar, Deus. Essa conversa me faz tão bem. Me lembra que não estou sozinho. Me lembra que posso ser sincero contigo. Me lembra que mesmo quando o mundo diz acabou, tu dizes, estou só começando. Bendito seja o teu nome, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todas as nossas orações. Que Deus te abençoe.